Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Sim, hoje é domingo de ressurreição, não é possível que vocês estejam mortos aqui nessa noite, né? Nós temos que estar felizes na presença do nosso Deus. Queridos, quero desejar a todos uma boa noite, que a graça e o amor do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês e também na vida daqueles que nos acompanham à distância pelas transmissões da nossa igreja, aonde quer que nos ouçam, aonde quer que a palavra do Senhor os alcance. Muitas famílias estão viajando por conta desse feriadão prolongado, estão regressando para Campina Grande. Que Deus os traga debaixo da sua proteção, do seu cuidado, que a misericórdia dele os garanta sucesso até chegarem até aqui. E louvamos a Deus por você que nesta noite subiu à casa do Senhor, mesmo com esse tempo imprevisível que nós estamos tendo. Uma hora chove, uma hora faz sol, mas graças a Deus por sua vida, você que veio à presença do Senhor nessa noite. Como você deve ter percebido, nós estamos com algumas pequenas dificuldades devido às obras de restauração do nosso templo, melhorias na verdade, e devido a isso nós estamos tendo que nos apertar um pouquinho, tendo que suportar um pouquinho a poeira, e é por causa disso também que nós não estamos com os ventiladores ligados, porque nós não desejamos que você volte para casa com uma rinite, com a sua crise alérgica atacada, e nosso desejo é que você saia abençoado, e assim você vai sair em nome de Jesus. Mas tenho certeza que os irmãos entendem que esses pequenos transtornos são por uma boa causa, e em nome de Jesus, logo logo a gente vai estar bem fresquinho aqui, com o nosso ar-condicionado funcionando, e dando tudo certo em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta que escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura no verso 12 até o verso 26. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 26. Conforme você achar, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 26. Vamos dar uma pausa hoje na nossa série de exposições em Gálatas, devido a ser domingo de Páscoa. Assim nos diz as Sagradas Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 até o 26. Versão atualizada. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor Deus abençoe nossas vidas com a sua doce e bendita palavra. Vamos orar, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que é poder cercar a tua palavra, que é poder estarmos aqui reunidos nesta noite, para juntos adorarmos, bendizermos e engrandecermos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, pois é com base nesse sacrifício que nós nessa noite subimos à tua presença, e é pelos méritos deste sacrifício que nós estamos diante dos teus santos olhos nesta noite. E crendo, Senhor, que tu estás presente em nosso meio,
é que nesse instante nós suplicamos, nós rogamos, por sua infinita misericórdia e graça, que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra, que o Senhor traga edificação às nossas vidas, consolo aos nossos corações, alento ao nosso espírito. Senhor, se for necessário nos corrigir, nos repreender, nos exortar, que assim seja, mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos nesta noite. Se entre nós, Espírito Santo, houver alguém que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas, corações libertos e transformados pelo poder do Teu Evangelho. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A ressurreição de Cristo e os seus efeitos. A semelhança do Natal, a Páscoa atrai o olhar de multidões ao redor do mundo. A semelhança do Natal, milhões e milhões de cristãos voltam o seu olhar em direção à pessoa de Cristo, à vida de Cristo, à obra de Cristo e tudo aquilo que Ele realizou enquanto esteve conosco neste mundo. Mas sem dúvida alguma, não são poucos os equívocos, os desvios e as falsas presunções de cristãos nominais que acreditam de alguma maneira estarem servindo a Deus da maneira como Deus deseja ser servido. Quando olhamos para a ressurreição de Cristo, estamos diante de um tema que parece antigo, mas na verdade é novo, é atual e necessário. Quando pensamos sobre a ressurreição de Cristo, estamos diante de uma doutrina que em toda a história da igreja sofreu severos ataques e impiedosas acusações. Estamos diante de uma verdade que a própria Escritura registra ter sido alvo do descrédito e da descrença de inúmeras pessoas, até mesmo dentro da igreja. E em nosso cristianismo contemporâneo, esta mesma verdade continua sendo alvo de descrédito, descrença e ataques impiedosos. Nos dias do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente espiritualizada, uma igreja cheia de dons e dotadas do poder do Espírito Santo, uma igreja confusa e perdida em muitos aspectos, é bem verdade. Paulo, em 2 cartas, faz severas advertências a esta igreja, censura diversas práticas desta igreja e busca orientar inúmeros fatos relacionados a esta igreja. E entre as muitas loucuras que se disseminavam entre os cristãos da igreja de Corinto, estava a falsa pretensão ou o pensamento equivocado de que Jesus não havia ressuscitado. Porque mortos não podem ressuscitar. Porque esse tipo de acontecimento é impossível, pois não há razoabilidade na ciência e explicação lógica que pudesse justificar um indivíduo morto voltar à vida. Isso é simplesmente inacreditável. E alguns irmãos no seio do cristianismo primitivo duvidavam da ressurreição de Cristo e questionavam se essa era uma verdade fundamentada em fatos concretos ou não passava de histórias e elucidações feitas pelos apóstolos para não lançar em descrédito completo a mensagem do Evangelho. E Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, e isso fosse apenas uma falácia, uma mentira, um engodo, uma história criada para iludir pessoas, então a nossa fé não faria sentido algum, e nem tampouco a nossa pregação. E Paulo diz isso para cristãos há mais de 1000 anos atrás. E o Espírito Santo diz a nós, neste exato momento, que se Cristo não tivesse ressuscitado, então o que nós estaríamos fazendo aqui nesta noite? Então o que é que milhares e milhares de cristãos ficaram fazendo desde o domingo passado até este exato momento? Se Cristo não ressuscitou, então por que nós carregamos uma Bíblia de um lado para o outro, lemos as Escrituras, oramos a Deus, cantamos hinos de louvor e adoração a Ele? Se Cristo não está vivo, qual é o sentido de ouvir uma pregação ou de se dar ao trabalho de produzir uma pregação para falar às pessoas? Se Cristo não está vivo, então por que nós somos cristãos?
Se nós destituirmos o cristianismo desta coluna central, a nossa fé se torna vazia. A nossa labuta se torna apenas uma militância. E o nosso discurso se torna apenas uma falácia. Se destituirmos o cristianismo do Cristo ressuscitado, então todos os nossos esforços são inúteis, pois eles não fazem sentido algum. E é exatamente para não cairmos neste perigoso equívoco que o Espírito do Senhor quer nos ensinar nesta noite mais uma vez, a respeito da ressurreição de Cristo e os efeitos que ela tem em nossa vida cristã. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, e eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, destacando apenas 3 princípios. Eu serei muito breve e objetivo, não quero cansá-los, mas eu quero que você acompanhe comigo nas Escrituras. A primeira verdade que a Escritura vai me ensinar está justamente no versículo de número 14. E o que é que diz no versículo 14 de 1 Coríntios 15? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, a vossa fé. Numa versão mais atualizada, se Cristo não ressuscitou, é inútil a minha pregação, e é inútil a sua fé. A primeira coisa que a Escritura vai me ensinar é que a ressurreição de Cristo valida, testifica, confere credibilidade à pregação da fé. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer mostrar aos cristãos em Corinto é que a mensagem do Evangelho está solidificada e fundamentada na doutrina da ressurreição. Porque se nós limitássemos a nossa jornada ao lado de Cristo, até o momento em que ele fora sepultado no pôr do sol da sexta-feira, então a nossa mensagem não teria sentido algum. Se nós parássemos a via sacra diante do sepulcro fechado e lacrado, e ali encerrasse a narrativa do Evangelho, então seria inútil a nossa fé. Se nós nos limitássemos a olhar para uma sepultura gélida, sombria e um cemitério silencioso, e para ali olhássemos e enxergássemos ali o autor e o consumador de nossa esperança, então a nossa pregação seria inútil. E o apóstolo Paulo então quer deixar claro aos primitivos cristãos que a ressurreição de Cristo torna a pregação do Evangelho verídica e infalível. A ressurreição de Cristo faz com que a nossa fé tenha sentido, fundamento e propósito. E se nós não tivermos convicção da ressurreição de Cristo, a nossa mensagem é simplesmente nula e desprovida de poder. Nós não estamos pregando mais uma religião entre as milhares de religiões que existem na terra. Nós não estamos falando de um Deus entre milhares de deuses que existem constituídos pelos homens. Nós não estamos falando de uma filosofia entre as muitas filosofias que brotaram do pensamento e da lucidez de sábios do passado. Nós estamos falando de uma mensagem que é fundamentada em uma verdade. A verdade de que no domingo de Páscoa lá em Jerusalém, a pedra não estava mais diante do túmulo, o anjo a removeu e Cristo saiu daquela tumba fria para reinar gloriosamente pelos séculos dos séculos. E aqui está o fundamento da nossa fé. E aqui está o firme fundamento da nossa fé. E aqui está a verdade máxima que nutre a mensagem do Evangelho e o distingue de todas as mensagens que ecoam neste mundo. Eu não estou falando de um Cristo social que está preocupado apenas em resolver o problema dos homens. Eu não estou falando de um estereótipo de alguém que está distante, que é inatingível, que está longínquo em uma perspectiva completamente inalcançável à minha limitada condição humana. Eu estou falando de um homem verdadeiro, o verdadeiro homem, que também é verdadeiro Deus, que veio a este mundo, viveu neste mundo, morreu neste mundo, mas ressuscitou neste mundo para a glória de Deus Pai. Então Paulo está deixando claro que a ressurreição de Cristo valida a nossa fé. Por que você deve dar ouvido à pregação do Evangelho? Porque a pregação do Evangelho não fala de um Deus morto. Porque a mensagem do Evangelho não está tratando de um Cristo vencido. Porque a mensagem do Evangelho não apresenta a você uma fé fundamentada em misticismos vazios e medíocres de religiões nulas. Não! Você precisa dar ouvido à mensagem do Evangelho porque ela está testificada pela ressurreição de Cristo. E aqui que está a grande máxima da verdade. O que é que nos move
E o que é que nos faz ser verdadeiros cristãos? É o fato de que Jesus ressuscitou. Mas você tem observado as passagens dessa Semana Santa e a via sacra percorrida por Cristo, olhando para isso, com base nessa certeza, Cristo está vivo? Ou você olha para tudo isso como se Cristo ainda estivesse morto? Ou você segue todas essas coisas como se Jesus não estivesse mais entre nós? Paulo está argumentando com os cristãos de Corinto que eles simplesmente não podem cair nesse engano. E se você ler o capítulo 15 depois de maneira completa, você vai ver que todo o capítulo 15 é dedicado a discutir essa doutrina, a ressurreição de Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para você, se você não entendeu ou esqueceu. Aqui, neste exato momento, eu não o vejo, eu não sei qual é a cor dos olhos dele, eu não sei qual é o comprimento do cabelo dele, eu não sei qual é a tonalidade da pele dele, eu não sei qual é o cheiro que ele tem, mas essa Bíblia diz que ele está aqui no meio de nós. E aqui está a máxima do Evangelho, a gloriosa fundamentação do Evangelho. Nós pregamos um Deus vivo, um Cristo ressurreto, glorioso, cheio de poder, cheio de majestade. Jesus disse que tudo passaria, menos a sua palavra. E nós precisamos redescobrir que a ressurreição gloriosa de Cristo torna a nossa pregação validada. E por que tem que ser assim? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito de sua morte. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus senta com seus discípulos e diz: eu vou ter que morrer. E alguns ficaram até incomodados: não, Senhor, não morra não, olha que loucura. Ô discípulo burro, meu Deus. Não, Jesus, não morra não, o Senhor vai morrer, morra não, Jesus. Não morra não. Ainda teve um que disse assim: não, Senhor, eu não vou lhe negar de jeito nenhum, não vou lhe deixar de jeito nenhum. Eu estou com o Senhor e eu não abro, eu vou com o Senhor até as últimas. Deu o que deu, eu estou contigo, Jesus. Jesus olhou para ele: meu amigo, o galo não vai cantar e tu já vai ter me negado 3 vezes. Eu não, de forma alguma. Jesus fala da sua morte para seus discípulos, mas o mesmo Cristo que fala da sua morte é o Cristo que fala da sua ressurreição. Só que ele morreu como disse que ia morrer, mas os discípulos não acreditaram que ele iria ressuscitar como ele disse que ressuscitaria. E o que acontece com eles? O que faz Pedro? Pedro abandona a igreja e vai para onde? Para o barco. Fazer o quê? Pescar peixe. O que faz os dois que caminhavam para Emaús? Abandonam a igreja e voltam. E vão pelo caminho lamentando: nós achávamos que ele era um homem que iria redimir Israel, mas a gente se enganou. Era um poderoso profeta, era um homem muito eloquente, mas ele morreu. O que acontece com Tomé? Eu não acredito que ele pode voltar. O que acontece com a igreja que está ali reunida no cenáculo? Estão lamentando, estão envoltos de tristeza, decepção, frustração. Por quê? Porque eles apenas criam na morte. E crer na morte é uma coisa natural. Nós vamos morrer. E crer na morte é algo simples. Nós vamos partir algum dia. Seremos carregados em algum momento para o cemitério. Vamos estar dentro de uma urna fria. Um dia isso vai acontecer conosco. Crer na morte é muito fácil, mas a fé nos desafia a crer na vida eterna. E na ressurreição ele disse aos seus discípulos: eu ressuscitarei ao 3º dia. Mas eles esqueceram disso. E aqui está o grande tropeço de muita gente. A gente para na sexta-feira e a gente acha que ele apenas morreu, e a gente não caminha com ele até o domingo, para a gente ver com os nossos próprios olhos que ele ressuscitou. Se Cristo não estiver vivo, não faz sentido ser cristão. E essa talvez seja a razão porque nós tenhamos tantos cristãos nominais. Pessoas que se nomeiam cristãs, pessoas que se declaram cristãs, pessoas que frequentam cultos cristãos, pessoas que passaram por rituais cristãos, mas não vivem como cristãos, não creem como cristãos, não agem na certeza de que Jesus está vivo, e o mais importante, de que Ele está voltando para nos buscar. E essa talvez seja a razão porque muitos arrogam para si uma fé
que se limita apenas ao espectro religioso, mas está desprovida do caráter transformador. Jesus está vivo? Ele vive? Ele anda do seu lado? Você tem comunhão com Ele? Você caminha junto dele? Se Ele está vivo, se você anda com Ele, se você caminha junto com Ele, diga-me, Ele concorda com as coisas que você faz? Ele ratifica as escolhas que você faz? Ele aprova as palavras que você diz? Ele está de acordo com os caminhos que você tem escolhido para você? Jesus está vivo? Muitos dizem que Ele está, mas vivem como se Ele nunca tivesse saído da tumba de Jerusalém. A primeira coisa que o apóstolo nos diz é que a ressurreição de Cristo valida a pregação do Evangelho. Mas não somente isso. O que a ressurreição de Cristo traz como uma segunda consequência? A ressurreição de Cristo confirma a coisa mais importante que já aconteceu na sua vida. E qual é a coisa mais importante que já aconteceu na sua vida? Talvez você diga, foi o dia que os meus filhos nasceram. Não foi. Talvez você diga, foi o dia em que eu me casei. Não foi. Talvez você diga, foi o dia em que eu consegui o meu primeiro emprego, que eu comprei a minha casa, que eu fiz a minha tão sonhada viagem. Talvez você escolha um desses acontecimentos para elencar como o dia mais importante da sua vida, mas não foi. Paulo vai nos dizer no versículo 17, que a ressurreição de Cristo confirma o dia mais importante de nossas vidas. E qual foi o dia mais importante das nossas vidas? O dia em que Deus perdoou nossos pecados. Aí olha o que ele diz no versículo 17: se Cristo não ressuscitou, como algumas pessoas estão dizendo, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis aonde? Nos vossos pecados. Você vive no pecado, porque Jesus não ressuscitou. Então quando ele diz para você que perdoados estão os teus pecados, não funcionou, não tem serventia, porque ele morreu, porque ele está apodrecendo na tumba. Sabe, se Cristo não ressuscitou, então a promessa dele de perdoar as tuas iniquidades simplesmente não tem valor nenhum. Se Cristo não está vivo, então os seus pecados continuam os mesmos. Se Cristo não está vivo, então a sua sórdida condição continua exatamente a mesma. Se Cristo não está vivo, você continua condenado à destruição eterna. Mas a boa notícia é que Ele está vivo. E o fato dele estar vivo confirma o perdão dos nossos pecados. Sim, os nossos pecados foram perdoados. Sim, a nossa transgressão foi perdoada. E foi perdoada por causa de quem? Não são das minhas obras. Quantas pessoas preocupam-se com obras? Quantas pessoas estão envoltas de preocupações que dizem respeito às obras? Inclusive nesta semana que para nós é tão importante. Quantas pessoas que estão dedicadas a observar preceitos que aprenderam lá atrás com seus antepassados e se devotam em torno deles com muito zelo. Isso é bonito, mas isso não salva, e isso não perdoa pecado, e isso não expurga a culpa. Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo legitima a pregação, legitima a nossa fé e confirma quando ele disse: se creres em mim, todos os seus pecados serão perdoados. Sim, a ressurreição dele nos livra da culpa e da condenação eterna. Imagine o coração dos primitivos cristãos ao olharem para a sexta-feira e verem Jesus suspenso naquela cruz. É triste aquilo, é lamentável aquilo. A gente vê essas imagens e o nosso peito se contorce. Já assistiram o filme do Mel Gibson? Aquelas imagens impactantes, desafiadoras, intragáveis, e você olha para aquilo e você sente uma profunda agonia, e você nem quer enxergar aquilo, mas aquilo foi por você. Só que se a gente parar naquilo ali, a nossa culpa não muda. Imagine se é triste ver aquilo, mas imagine se ele estivesse ainda morto. Qual a esperança que haveria em nós e qual a esperança que existiria em nosso coração? A obra de Cristo é uma obra expiatória. E o que isso significa? Que Ele morre na cruz para com o seu sangue lavar os teus pecados.
E ele ressuscita da tumba para declarar diante da eternidade: a minha palavra não passará e a minha obra é eterna. E é por isso que a gente tem alegria. E é por isso que eu posso dizer sem medo algum: os meus pecados foram perdoados. Não pelo que eu faço. Quantos pecados eu cometi só hoje? Hoje eu pequei por palavra, por pensamento, por ação. Eu pequei quando tirei o cochilo da tarde. Eu pequei tomando meu café e comendo pão de queijo na mesa. Eu pequei na hora que eu estava almoçando e comendo minha galinha cozida. Eu pequei tomando um banho. Eu pequei do começo. Eu vou pecar até meia-noite quando eu for dormir. Então estou perdido, porque os meus pecados são terríveis. Mas glorificado seja Deus, eu fui perdoado quando na cruz ele suspirou e da tumba ele saiu no domingo de manhã. E é aqui que está a minha esperança e a minha convicção. Sabe por quê? Porque não são as minhas obras que irão me salvar. Se forem as minhas obras, eu estou perdido. Se forem as minhas obras, eu estou completamente perdido. Porque o que eu posso fazer para me salvar? O que eu posso fazer para ganhar a minha salvação? Nada. Absolutamente nada. Então olhe para a frustração dos discípulos, reunidos, chorando, amargamente desesperançados. Olha o discurso dos discípulos de Emaús. Nós pensávamos, nós achávamos, nós acreditamos, mas não aconteceu. Já experimentou esse tipo de frustração? Já colocou as suas esperanças em alguém ou em algo e teve as suas expectativas frustradas? Essa é a condição daqueles homens. Mas Jesus não mente. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender. Ele disse: eu ressuscito ao terceiro dia. E ele ressuscitou. A primeira verdade é que a pregação de Cristo está fundamentada na sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo confirma o perdão dos nossos pecados. Você está perdoado. Agora, o seu perdão está condicionado. Não ao que você faz, mas naquilo que você acredita. Uma vez perguntaram: é possível perder a salvação? A resposta foi: depende de quem salvou você. Quem foi que te salvou? Se foram as tuas obras, você vai perdê-la. Se foi uma religião, você vai perdê-la. Se foi um homem, você vai perdê-la. Mas se quem te salvou foi Jesus Cristo, você jamais irá perdê-la. Por quê? Porque Jesus está vivo. Entende isso? Ele está vivo. Quando eu dobro os meus joelhos, eu não estou proferindo palavras ao vento. Eu estou falando com um Deus que me escuta. Lembra quando ele conversa com Natanael? Está lá Natanael, incrédulo, extremamente razoável para tudo. Aí Jesus olha para Natanael: Natanael, eu estava te vendo. Quando tu fez a tua oração sozinho, lá debaixo daquela árvore, eu estava te vendo. Eu conheço você. Eu sei quem é você. Eu dei a vida a você. Eu formei você. Eu chamei você. E eu ando com você a todo instante. Entende? Jesus está vivo. E é exatamente essa certeza que move o nosso coração e nos faz crer e acreditar na maravilhosa certeza de que a sua ressurreição confirma o perdão dos meus pecados. Você está perdoado. Mas por que você vive como escravo? Por que você insiste em andar nas sendas da escuridão, se você está livre da condenação? Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Se já ouviu, escute de novo e ache bom. Uma mulher ganhou uma passagem para o cruzeiro. Uma irmã, conheço ela, isso é um fato verídico. Foi sorteada para ir para um cruzeiro. Claro que para vocês, uma viagem de cruzeiro não é nada, vocês estão acostumados com isso, né? E aí ela viaja. Ela ganhou o bilhete. E vai para o cruzeiro. E tem todas aquelas maravilhas, aquelas piscinas, aqueles shows, aquele luxo todo que vocês estão acostumados a ver.
Só que a irmã não sabia de um detalhe, que ela tinha direito a tudo, e ela levou uma bolsa cheia de bolacha creme cracker. Porque ela pensou consigo, como é que eu vou comer? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu já estou indo de graça porque eu ganhei a passagem. Imagina pagar o que vende aqui. E ela todo dia comia bolacha creme cracker e bebia água da torneira. Comia bolacha creme cracker e bebia água da torneira. Já no terceiro dia ela chegou para um funcionário, moço, pelo amor de Deus, me ajude. O que foi, senhora? Não, porque eu não aguento mais comer bolacha creme cracker. Ele disse, o que foi? Como assim? Não, é o seguinte, eu ganhei o bilhete, eu ganhei a passagem num sorteio. Eu fui premiada, eu fui contemplada. Só que eu não tenho dinheiro para pagar o buffet. Então, todo dia eu estou comendo no café, no almoço, na janta, bolacha creme cracker e bebendo água da torneira. Olha a minha cara, já está quadrada, feito uma creme cracker. Ele disse, mas senhora, a senhora ganhou a passagem? Ganhei a passagem. Minha senhora, pelo amor de Deus, a passagem, o bilhete, lhe dá direito a tudo que tem nesse cruzeiro. A senhora pode comer as melhores iguarias, a senhora pode mergulhar nas piscinas, a senhora pode ouvir os shows, a senhora pode deitar lá naquela hidromassagem, a senhora pode sentar nas mesas mais confortáveis, a senhora tem direito a tudo, o bilhete lhe dá tudo, e a senhora está comendo bolacha creme crack 3 dias. Amém. É exatamente isso. Eu digo para você sem medo de estar errado. Todo aquele que crê em Cristo tem os seus pecados perdoados e não precisa mais viver no temor da escuridão, porque o bilhete da graça já lhe deu tudo. Tudo. Está tudo dentro da passagem. Você deixou de ser criatura e você agora se virou filho. Você agora é escravo, você agora é servo. Você estava perdido, agora você foi achado. Você agora vivia num mundo, agora você está no rebanho do Evangelho. Você agora tem direito a tudo. E essa é a maravilhosa verdade que a Escritura nos mostra. Paulo diz, a pregação da fé é validada pela ressurreição e os nossos pecados são perdoados pela bendita ressurreição de Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, como alguns de vocês estão dizendo, não faz sentido algum nós estarmos aqui. E ele ainda vai dizer no versículo 18, e ainda mais esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais os infelizes. É infeliz demais uma pessoa que não crê na ressurreição de Cristo. É terrível. Imagine você viver uma vida cheia de agruras e sofrimentos como as que nós vivemos. Imagine você ter que passar pelas lutas, os perrengues e as dores de cabeça que você passa. Imagine você ter que lidar com todos os estresses que você lida. Ou alguém aqui não tem estresse? Ou alguém aqui não tem conta para pagar? Ou alguém aqui não fica doente? Ou alguém não se cansa? Ou alguém não tem um patrão que enche a paciência? Ou alguém não tem família problemática? Não, todos nós temos agruras, sofrimentos e tristezas. Agora imagine você que a sua fé em Cristo se limitasse apenas à existência neste mundo. Que vida infeliz é a sua? Porque você vai comer o pouco de abamação na terra e ainda não tem esperança nenhuma para o futuro. Que vida medíocre é a sua? Que vida tomada de insalubridade é essa sua? Paulo está dizendo que é exatamente o oposto a tudo isso. A ressurreição de Cristo torna as nossas vidas tomadas por esperança, pois não temos uma fé que se limita apenas a esta vida. Paulo está falando de segurança eterna. Você tem segurança eterna? Você tem estabilidade eterna? Você sabe para onde vai? Porque um dia você vai morrer. Se ninguém te falou, eu estou aqui para te falar. Boa noite. Você vai morrer. Receba. Deus está revelando aqui agora. Cadê que você diz amém? Essa revelação você não quer, né? Amém, né? Você vai morrer um dia. E você tem segurança eterna? E você tem estabilidade? Você sabe para onde você vai? Eu não sei, pastor. Então você é infeliz. A sua vida é infeliz. Mas eu sei para onde eu vou. Sabe por quê? Porque Jesus foi na frente abrindo o caminho.
E ele disse: eu estou indo para o Pai, e eu vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu volto para levar vocês comigo. Mas ele ressuscitou, e é por isso que eu tenho segurança eterna. Ele está vivo, por isso que eu tenho estabilidade eterna. Ele não está morto, por isso que eu tenho deleite eterno. Paulo está falando de segurança bendita, e é disso que a ressurreição fala. Jesus está vivo, e é por isso que os cristãos têm que celebrar no domingo de Páscoa, e é por isso que os cristãos têm que exultar, têm que ter o seu coração tomado de um regozijo inexplicável, porque eles estão sendo relembrados e rememorados que o seu Salvador não foi vencido pela morte, mas ele venceu a morte e a humilhou, e ele a pisou com a sua mão poderosa, e ele a destruiu, e ele a venceu, e ele está vivo. E é por isso que a gente tem que estar com o nosso coração cheio de júbilo, cheio de esperança, cheio de vigor, cheio de satisfação. Verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E aí ele entra agora numa verdade profunda. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora Paulo apresenta-nos a ligação da ressurreição com a soteriologia, com a doutrina da salvação, e Paulo está dizendo: todos nós estamos mortos em Adão, porque o primeiro homem desobedeceu, e nós nascemos com a gene da desobediência. Você não nasceu bom, não. Eu já estou ficando conhecido como o pastor da maldade, porque eu só vivo dizendo que o povo é mau. Não é verdade. Olhe para o espelho, não diga: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Não. Diga: espelho, espelho meu, tem alguém mais ruim do que eu? Ele vai dizer: só tu mesmo. Paulo está dizendo que o primeiro homem pecou, e com o primeiro homem eu caí também. Davi diz no Salmo 51: em pecado me concebeu a minha mãe, e eu fui formado na iniquidade. Eu nasci pecador, eu sou filho de Adão, então eu sou caído. Minha natureza é caída, meu coração é corrompido, minha alma está manchada pelo pecado, minhas inclinações são perniciosas, minha natureza sempre caminha na direção da desobediência, eu sou corrompido. Em Adão todos nós caímos, o primeiro homem. Aí ele diz: em Cristo todos nós somos redimidos, o verdadeiro homem. Compreende? Paulo está nos mostrando que em Adão nós morremos, mas em Cristo nós somos vivificados, e em Cristo nós somos de fato regenerados pelo poder da sua graça, e em Cristo nós somos agora reabilitados. Eu sozinho não posso me redimir, eu sozinho não posso me salvar, eu sozinho não posso mudar minha vida, mas em Cristo todas as coisas são novas. Não é só você olhar para uma peça de teatro, para um filme, para uma encenação, e você vê Jesus daquele jeito e fica chorando: meu Deus, que sofrimento, meu Deus, que angústia, meu Deus, que agonia, meu Deus, que tristeza, meu Deus, que coisa terrível. Não é só fazer isso, é preciso que naquilo você enxergue a sua culpa, porque aquilo é por sua causa, porque a cruz é a consequência do nosso pecado, porque a agrura do sofrimento é consequência de nossa desobediência. Cada uma daquelas chibatadas era consequência de nossas transgressões. Cada uma das pontas daquela coroa era por nossa rebelião. O esbofeteamento dos fariseus, a sentença injusta do tribunal dos fariseus, o discurso hipócrita de Pilatos, a postura terrível de Herodes, a incoerência da multidão que raivosa gritava na quinta-feira: crucifica!
Mas no domingo de Ramos dizia: bendito é o que vem no nome do Senhor. Aquilo tudo era consequência da nossa desobediência. Não é só você olhar para o filme, para um teatro, para uma cena, chorar e ficar triste por aquela terrível dramatização diante dos seus olhos. É você entender que aquilo é culpa sua. E você abandonar de uma vez por todas a medíocre postura de achar que você é bom e merece o céu. Nós não merecemos o céu. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação. Porque nós estamos caídos em Adão. E tudo aqui, se você tivesse lá naquele dia, você era o primeiro da fila com a pedra na mão. A gente lê a história, olha para aquelas cenas, e a gente fala: como é que o povo pode ser tão ruim assim? Como é que faz um negócio desse com Jesus? Tu fazia a mesma coisa. Fazia, não fazia. Ah, se eu tivesse uma máquina do tempo para a gente entrar dentro dela e voltar lá atrás. Você fazia porque você é igual a eles. Porque eu sou como eles. Nós somos maus. E tudo aquilo era consequência do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa culpa, da nossa transgressão. Paulo está dizendo que em Adão todos nós estamos caídos, mas em Cristo todos nós estamos vivificados. Mas ele não para por aí. Ele diz no versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Paulo está dizendo que a Escritura ratifica de maneira clara que Cristo coloca debaixo de sua autoridade todas as coisas que existem. Ele vai para a cruz como um cordeiro, mas ele sai do túmulo como um leão da tribo de Judá. Jesus não desceu daquela cruz derrotado. Quem foi que disse a você que ele perdeu? Quem foi que disse que ele, quando foi tirado da cruz e levado para aquela tumba, ali ele estava derrotado? Não, de maneira nenhuma. Não se equivoque, não pare aí. Não faça como os discípulos de Emaús. Não faça como Pedro que volta para as redes. Não faça como aqueles que ficaram no cenáculo chorando sem esperança. Não faça como Tomé, que deixou a incredulidade crescer no seu coração. Não faça como tantos outros que duvidaram. Não. Ele não desceu daquela cruz derrotado e vencido. Muito pelo contrário, suspenso naquele madeiro, suportando aquele sufrágio impensável. Antes de expirar o seu último suspiro, ele olha para os seus algozes, e entre aqueles algozes eu estava e você também estava. E ele pede ao Pai que nos perdoe das nossas transgressões, porque não sabíamos o que estávamos ali fazendo. Mas antes de morrer ele declara tetelestai. E o que isso significa? Isso significa está consumado. Tudo o que era exigido foi feito. Toda a transgressão foi paga. Toda a culpa foi agora redimida. Todo o pesar da lei foi atendido. Toda a fúria dos céus por conta da desobediência e do pecado dos homens agora foi aplacada. Porque o Cordeiro de Deus estava na cruz. E seu sangue, quando vertia, lavava a minha vida, lavava a sua vida, redimia os meus pecados e os seus pecados, e nos declarava justos diante de Deus. Ele não desceu da cruz derrotado. Ele desceu da cruz vencedor. Diz Pedro que ele vai pregar as almas que estão em cadeia. O salmista diz que ele, em sua glória, exerce o seu poder, e a sua autoridade ele humilha a serpente venenosa. Sim, a serpente responsável por levar o primeiro homem à queda, agora é vencida e pisada pelo verdadeiro Adão, que vem redimir a humanidade dos seus pecados. Cristo não está morto. E é por isso que eu não posso deixar que a incredulidade tome conta do meu coração. E é por isso que você não deve dar ouvidos a teólogos presumidos que negam a ressurreição de Cristo.
Não, eu não celebrei durante essa semana um Cristo que está morto. Não, eu não me devotei a um Cristo que está vencido. Não, eu não dobrei meus joelhos para orar a um Deus que não me escuta. Ele não é um Deus entre muitos deuses. Isso é relativismo e universalismo mentiroso. Ele é o único Deus que existe. E todos os outros não passam de criaturas feitas pela mão dos homens. São irreais, são mentirosos. Aí tem gente que fica com medo de gato preto. Tem gente que fica com medo do diabo. Ai, que medo do diabo. Ai, que medo da galinha preta. Ai, que medo daquilo outro. Medo de que tudo isso é ilusão. Só existe um Deus que controla todas as coisas. Meu filho, você só acordou hoje porque Deus quis. Se Deus não quisesse, você tinha partido dessa para melhor. Você só está aqui agora porque Deus quer. Você só vai acordar amanhã, se Deus quiser. Ai, mas eu tenho medo das criaturas do universo, eu tenho medo das forças ocultas da natureza. Ai, eu tenho medo dos poderes, não sei o que, eu tenho medo daquilo, eu faço figa. Tem cristão fazendo simpatia, né? Meu Deus. Tem cristão que bota uma estátua do Buda em cima da geladeira. Ai, porque vai trazer prosperidade. Se um bicho feio daquele faz você ficar próspero, leve uma foto minha para casa que faz o mesmo efeito. Ai, eu tenho medo, pastor, porque rogaram uma praga em mim. Eu faço igual o padre Quevedo, pode mandar todas as pragas do inferno que você quiser para cima de mim. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu conheço o único Deus verdadeiro, e Ele se chama Jesus Cristo. E eu não tenho que ter medo de mais nada. E eu não tenho que tremer diante de nada, porque o nosso Deus está vivo. Se você for lá em Paris e você visitar o túmulo de Allan Kardec, lá está escrito, ele jaz aqui os restos mortais de Allan Kardec. Se você for até a Índia e visitar o túmulo de Gandhi, lá estará escrito, jaz aqui os restos mortais de Gandhi. Se você for até o Tibete e você visitar o túmulo do Buda, lá estará escrito, jaz aqui os restos mortais do Buda. Se você for até muitos lugares onde se pregam falsas religiões, você visitará o túmulo dos falsos mestres, e lá estará escrito, aqui descansam os restos mortais deste falso mestre. Mas se você for lá em Jerusalém, e você visitar o lugar em que dizem ter sido sepultado o Senhor, você verá que lá tem uma placa escrita em todos os idiomas conhecidos pelos homens, e lá está escrito, aqui esteve sepultado Jesus Cristo, mas Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele reina, Ele está aqui junto conosco, Ele está em sua igreja espalhada pelo mundo inteiro, Ele caminha sobre a face da terra. A Bíblia diz que Ele lançou os fundamentos do universo, Ele está aqui conosco, Ele está do outro lado do mundo, Ele cruza o universo num piscar de olhos. Todas as águas desse mundo cabem na palma da sua mão como uma pequena gota, todas as milhões de estrelas que existem, Ele as nomeia pelo seu nome. Todos os rios que cruzam este mundo foram traçados o curso pelo seu dedo. Ele está aqui. Sabe o que é mais fantástico? Ele conhece você pelo seu nome, Ele sabe o que você pensa neste exato momento, Ele sabe quantos dias você tem sobre a face da terra, Ele viu o dia em que você nasceu, no dia que você foi formado, quando você era uma substância ainda informe. Ele sabe a tua vida como ninguém conhece, e Ele é glorioso, Ele é Jesus Cristo. E não há outro, não existe outro, só existe Jesus. Então eu não posso deixar de crer na ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo me traz esperança de vida eterna. Eu disse que nós vamos morrer, e não tem como fugir disso. Mas há duas formas de encarar a morte. Você pode encará-la com um desespero profundo. E quantas pessoas eu já fui atender em leitos de sofrimento. E aquelas que não têm a esperança de Cristo, como é deprimente o estado delas.
e elas se contorcem, porque diante delas há apenas uma imensa sombra e escuridão, e elas não têm esperança. Mas é tão diferente quando a gente vai visitar um servo de Deus, e quando a gente chega diante dele, mesmo em dor, sofrimento e angústia, tendo consciência que sua vida já se aproxima do fim, eles exalam esperança. Mas não é a esperança para esta vida, é a certeza de que existe um céu, aonde eles irão morar para todo sempre ao lado de Cristo. E isso é maravilhoso. Sabe por que eu creio no céu? Porque Jesus ressuscitou. E sabe por que eu vou para o céu? Porque Jesus ressuscitou. Nós não podemos perder essa certeza. Nós não devemos ser como a igreja de Corinto, que começa a duvidar da ressurreição de Cristo. É preciso que nós analisemos os resultados de nossa fé, e se de fato nós estamos vivendo como quem crê nessa gloriosa ressurreição. É preciso que nós proclamemos a palavra com autoridade, porque sabemos que Ele está vivo. É preciso que creiamos no Evangelho com fervor, porque Ele está vivo. É preciso que tenhamos nossas vidas transformadas pelo seu perdão, porque Ele está vivo. E é preciso que nós compreendamos a dimensão da esperança da vida eterna, que nos aguarda, porque Ele está vivo. E é importante que nós não esqueçamos de uma coisa, e aqui eu vou terminar. Já fechei minha Bíblia. No domingo Ele ressuscitou. No sábado, enquanto o mundo estava em silêncio, Ele cumpria os propósitos eternos de Deus, libertando as almas em cadeia. Na sexta, Ele foi traído por uma multidão que no domingo de Ramos gritava: bendito o que vem. Enfrentou um tribunal de um sinédrio corrompido de religiosos hipócritas, que afirmavam ser santos, mas na verdade eram raposas devoradoras de qualquer ídolo de bondade. Foi crucificado, às 3 horas expirou e morreu na cruz. O mundo escureceu, a terra tremeu, mortos ressuscitaram, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Na quinta-feira, Ele celebra a sua última ceia com os seus discípulos. Foi ali que Ele nos disse o que nós tínhamos que fazer em sua memória: partir o pão e distribuir o cálice. Mas depois de cear, eu queria que você não conversasse. Depois de cear, Ele pegou uma toalha e colocou nos seus ombros. Ele pegou uma bacia com água e Ele se dirigiu ao primeiro discípulo. Ele se abaixou e Ele lavou os seus pés. Terminou e Ele foi para o segundo. E Ele foi para o terceiro. E Ele foi para o quarto. Ele chega em Pedro e ali a história fica engraçada. Quando Pedro diz: de jeito nenhum, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés. Não, eu é que tenho que lavar seus pés. E Jesus diz: não, Pedro, eu que tenho que lavar teus pés. Não, Jesus, sim, Pedro. Não, Jesus, sim, Pedro. Porque se eu não lavar teus pés, tu não tem comunhão comigo. Eu vim para servir, Pedro, deixa eu servir. Ah, Senhor, então se é assim, me dê logo um banho completo. Dizem as más línguas que foi aí que nasceu a doutrina da imersão dos batistas. Bom, e Ele vai lavando os pés de um por um até chegar no último. Quando Ele termina, antes da cruz, antes do beijo de Judas, Ele lavou os pés de Judas. Antes do sinédrio, antes de Herodes, de Pilatos, antes da multidão raivosa, quando Ele termina ali naquela quinta-feira, na última ceia,
Ele olha para os seus discípulos e ele diz: vocês viram o que eu fiz? Vimos. Então façam vocês também. Lavem os pés uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Não adianta você se abster da carne. Não adianta você fazer jejuns. Não adianta você chorar. Não adianta você se punir. Não adianta você cantar. Se você não guardou a mensagem da quinta-feira, que é preciso lavar os pés uns dos outros. Aqui está uma das principais verdades que ele nos ensinou. Temos que amar uns aos outros. Eu quero lavar os seus pés, mas não num ritual que com um momento se acaba e você esquece. Eu quero lavar seus pés todos os dias, mesmo quando eles estiverem sujos de lama e podres de barro. E eu quero que você também esteja disposto a lavar os meus. Lavem os pés uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Amem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Protejam uns aos outros. Amem uns aos outros. Porque é impossível, é mentiroso, diz o apóstolo João, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão. É mentiroso, é hipócrita, é fingido, não tem parte comigo, porque eu não posso amar o noivo e odiar a noiva. Nesta Páscoa, pegue o sangue da cruz, lave seu coração mais uma vez, e esteja pronto para lavar os pés uns dos outros. Jesus lavou os pés de Judas, e Jesus sabia o que Judas iria fazer no dia seguinte. Aqui está o desafio do Evangelho. Amemos uns aos outros. Mas não de fingimento, de verdade. Ele ensinou isso para a gente na quinta-feira. E na sexta-feira, quando ele estava crucificado e morreu. E o que é que acontece? A turma esqueceu. Pedro foi embora. Os de Emaús vão embora. E quantas vezes eu fui embora porque alguma coisa não saiu como eu queria? Porque eu achei que ia ser assim. Como não foi assim, eu vou embora. Não. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E é por isso que nesta noite nós temos que celebrar. Mas se ele está vivo e está entre nós, ele certamente quer ver se estamos obedecendo sua palavra e se estamos cuidando uns dos outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós nesse momento nos aquedamos aos teus pés e humildemente olhamos para a cruz de Cristo e nela podemos ver o alto preço da nossa culpa. Todo e qualquer discurso, Senhor, que possam brotar dos nossos lábios, na tentativa de nos justificar, são inúteis, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração.
O Senhor sonda nossos pensamentos. O Senhor esquadrinha nossos passos. E toda a nossa vida, ela está patente diante dos teus olhos. São tantas as culpas que nós temos. São incontáveis os nossos erros e as nossas falhas, Senhor. Tenha de nós misericórdia, Senhor. Tenha de nós compaixão. Olhe para nós nessa noite. E se por alguma razão, por algum motivo, seja ele qual for, o nosso coração tenha esfriado, e a nossa certeza de que o Senhor está vivo tenha desaparecido, ó Senhor Jesus, perdoe a nossa pouca fé, e anime o nosso coração, e anime a nossa alma, e fortaleça, Senhor, fortaleça a nossa esperança. Nós que somos pequenos, nós que somos humanos, falhos, fracos, tem de nós misericórdia, Senhor. Nós te acompanhamos, e ao longo dessa semana, refletimos em torno dos últimos acontecimentos em tua vida, quando tu caminhavas em direção ao Calvário. Nós temos culpa, Senhor. Nós temos culpa por cada gota de sangue, por cada cravo, por cada espinho, por cada chibatada, por cada esbofeteamento. Nós temos culpa por cada uma das vozes iníquas que se levantaram com palavras ofensivas ao Senhor naquele dia. Nós temos culpa, Senhor. Então nos perdoe. Então nos perdoe pela nossa falta de caráter, pela nossa iniquidade, pela nossa rebelião. Nos perdoe porque às vezes nós buscamos coisas neste mundo para tentar de alguma maneira se justificar diante de Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Toque em nós nessa noite. Ó Cristo ressuscitado, nos toca nessa noite e nos faz ter esperança. Se revele a nós mais uma vez e nos faça entender que a nossa fé não morreu no Calvário, mas ela vive e reina para todo sempre. Ouve a nossa oração, Senhor. Escuta o nosso clamor, pois nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém.